O segredo da fé que transforma a realidade. A vida muda quando a mensagem de Deus deixa de ser apenas ouvida e começa a criar raízes no coração. O que parecia teoria se torna caminho vivo, e o que parecia distante se torna força diária. Hoje vamos mergulhar nesse mistério que sustenta a fé, renova a mente e transforma a prática. Desde os tempos de Israel, a imagem da terra e da semente sempre foi usada para revelar a profundidade da relação entre o Criador e aqueles que o seguem. A narrativa bíblica mostra que não basta ouvir uma palavra bonita ou conhecer um mandamento, é necessário que esse ensino encontre um coração disposto a acolher, nutrir e dar espaço para que cresça. Em uma paráfrase simples, o Evangelho segundo Mateus descreve a cena de um semeador que espalha sementes, e cada tipo de solo reage de forma diferente. Essa metáfora atravessa séculos porque mostra como a fé não é algo que se impõe de fora para dentro, mas nasce dentro do ser humano, dependendo da abertura e da disposição de quem recebe. Quando a semente cai à beira do caminho, os pássaros levam rapidamente, como quem ouve mas não deixa que o sentido penetre. Quando cai em solo pedregoso, brota rápido mas logo seca, porque não havia profundidade suficiente. No meio dos espinhos, até cresce, mas é sufocada pelas pressões da vida e pelo fascínio das coisas passageiras. Somente na terra boa, trabalhada e fértil, é que a semente se desenvolve, gera raízes fortes e dá fruto em abundância. Essa imagem simples carrega uma verdade de peso. A fé que permanece não depende apenas do que se ouve, mas da disposição de cultivar o interior. O coração humano pode ser comparado a esse solo, que precisa ser cuidado, limpo de pedras, protegido de espinhos e regado com constância. Há quem se iluda achando que a mudança virá sem esforço pessoal, mas a Escritura insiste que o seguidor de Cristo é chamado a vigiar, examinar a si mesmo e perseverar. Isso não anula a graça divina, pelo contrário, mostra que ela coopera com a responsabilidade humana. A boa terra não nasce pronta, é preparada. Assim, o primeiro passo de quem deseja que a palavra divina dê frutos é admitir que há um trabalho a ser feito dentro de si, com humildade e perseverança. Um detalhe precioso dessa parábola é que a colheita mencionada é multiplicada. Uma semente produz 30, 60 ou 100 vezes mais. Isso mostra que o impacto de acolher a mensagem vai além da vida individual, alcança os que estão ao redor, a família, os amigos e até gerações futuras. Aquele que permite que a palavra crie raiz em sua vida não apenas é transformado, mas se torna um ponto de transformação para outros. Isso não acontece de forma artificial, mas natural, como o fruto que nasce de uma árvore saudável. O segredo está em não desistir diante das pedras, em não se distrair com os espinhos e em não se acomodar quando o terreno parece duro. É um processo diário, silencioso e profundo, que vai formando um caráter moldado pela presença de Deus. Quando olhamos para a história do povo de Israel, vemos que a grande dificuldade nunca foi a falta de revelação, mas a incapacidade de deixar que essa revelação moldasse o coração. Profetas repetidamente lembravam o povo de que não bastava ter o templo, a lei escrita ou os sacrifícios, era preciso obedecer com sinceridade. O mesmo princípio vale para cada seguidor hoje. Não basta ter uma Bíblia em casa, ouvir um cântico ou frequentar uma reunião de fé. É necessário que aquilo que se escuta encontre espaço real na vida prática. A parábola da semente nos lembra de que a fé que floresce exige profundidade, constância e vigilância. Não se trata de emoção passageira, mas de compromisso de longo prazo, que gera frutos visíveis na maneira de viver, no cuidado com os outros e na resistência diante das provações. A mensagem de Cristo não é apenas uma lembrança de palavras antigas, mas um convite a produzir fruto que permaneça. O próprio Evangelho de João registra Jesus falando sobre a videira e os ramos, revelando que quem permanece nele dá muito fruto, pois sem essa ligação nada pode ser feito de valor eterno. A imagem é simples e ao mesmo tempo profunda, porque todos entendem que um ramo separado da videira logo seca. O que sustenta a vida do ramo não é sua própria força, mas a seiva que vem da raiz e do tronco. Assim acontece com o discípulo, que não pode depender apenas de sua disciplina pessoal ou de sua inteligência, mas precisa estar ligado constantemente à fonte. O fruto verdadeiro não é fabricado por esforço humano, mas nasce de uma vida enraizada em Cristo. Essa é uma distinção importante, porque mostra que o cristianismo não é uma lista de regras externas, mas uma vida transformada de dentro para fora. O fruto mencionado nas Escrituras não se limita a conquistas visíveis ou realizações exteriores, mas se manifesta em atitudes, virtudes e relacionamentos. O apóstolo Paulo descreve esse fruto como amor, alegria, paz,
paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em Gálatas 5:22. Essas qualidades não são alcançadas por mera força de vontade, mas florescem em quem vive em sintonia com o Espírito de Deus. É nesse ponto que muitos se frustram, porque acreditam que podem produzir transformação sozinhos, e acabam se cansando. A verdade é que o fruto só aparece de forma consistente quando a permanência, quando a vida interior se mantém ligada à fonte, ainda que em meio às dificuldades. Essa ligação se torna evidente quando em situações de dor ou de pressão, ao invés de reagir com amargura, o seguidor de Cristo demonstra paciência e esperança. O fruto se revela mais nos momentos difíceis do que nas ocasiões de abundância. Outro aspecto essencial é que o fruto não serve apenas ao próprio ramo, mas alimenta outros. Uma árvore não consome seus próprios frutos, mas oferece alimento, sombra e abrigo para quem passa por ela. Da mesma forma, o fruto espiritual não é para exibição ou vanglória, mas para servir ao próximo. Quem desenvolve amor verdadeiro não guarda para si, mas compartilha. Quem aprende a viver em paz se torna fonte de reconciliação para outros. Quem pratica bondade abre caminhos de esperança em meio à indiferença. É assim que a vida transformada toca ambientes de trabalho, lares e comunidades inteiras. O testemunho silencioso de alguém que dá fruto tem mais impacto do que muitos discursos. Esse princípio atravessa gerações e permanece atual em 2025, porque o mundo continua faminto por exemplos de integridade e compaixão. A necessidade não mudou, e a resposta continua sendo a mesma: permanecer ligado à videira verdadeira. É importante notar que esse fruto não aparece de um dia para o outro. O processo é gradual, exige paciência e perseverança. Uma árvore não dá frutos no mesmo dia em que é plantada, ela precisa de tempo para criar raízes, desenvolver tronco e galhos. Da mesma forma, o seguidor de Cristo precisa de tempo para amadurecer. Esse tempo inclui erros, quedas e recomeços, mas cada etapa faz parte do crescimento. A grande promessa é que, apesar das lutas, o fruto virá se a permanência for mantida. É por isso que Jesus insiste tanto na palavra permanecer. Ele sabia que a maior batalha não seria apenas contra forças externas, mas contra a tentação de desistir, de abandonar o processo antes da colheita. A perseverança se torna então uma marca essencial da fé madura, porque só quem não desiste vê o fruto se completar. O fruto que permanece é também sinal de autenticidade. Nem toda árvore que parece verde é saudável, algumas até produzem folhas bonitas, mas sem frutos. No mesmo Evangelho, Jesus advertiu que a árvore se conhece pelos frutos. Isso significa que a fé verdadeira não se mede por aparência ou discurso, mas pela transformação prática da vida. Uma fé que não produz mudança no caráter, que não gera compaixão pelos outros ou que não leva a uma conduta íntegra, precisa ser questionada. Essa não é uma chamada ao julgamento apressado, mas um convite à autoanálise. Cada seguidor deve perguntar a si mesmo se sua vida tem manifestado o fruto que a presença de Deus promete. Não para viver em culpa, mas para reconhecer áreas que ainda precisam ser entregues. O fruto que permanece é evidência de que a raiz está firme, e que a ligação com Cristo é real. É esse fruto que sustenta não apenas o indivíduo, mas também a comunidade de fé, porque inspira, fortalece e edifica. A palavra que cria raiz e o fruto que permanece não têm fim em si mesmos, porque apontam para algo maior, a vida eterna que Deus prometeu. A mensagem cristã nunca se limita a este mundo, embora transforme profundamente a maneira como vivemos aqui. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que aquilo que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno, lembrando que o olhar do discípulo precisa estar além do imediato. Essa perspectiva muda tudo, porque coloca em ordem o valor das coisas. Aquilo que parece urgente nem sempre é importante, e o que parece pequeno pode ter peso eterno. Quem entende isso aprende a investir a vida em obras que não se corroem com o tempo, mas permanecem para sempre diante de Deus. Não se trata de abandonar as responsabilidades diárias, mas de cumpri-las com a consciência de que cada gesto tem um reflexo no reino eterno. O trabalho feito com integridade, a família cuidada com amor e o próximo servido com generosidade são sementes que florescem não apenas no presente, mas também na eternidade. A Bíblia apresenta a vida eterna não como um prêmio distante, mas como uma realidade que já começa aqui. No Evangelho de João, a promessa é clara ao afirmar que quem crê já passou da morte para a vida. Isso significa que a transformação não é apenas futura, mas já está em andamento. A esperança cristã não é escapismo,
mas coragem para viver de forma diferente agora, porque sabe que o destino final está garantido. Essa consciência protege contra o desespero em tempos de crise e contra a arrogância em tempos de abundância. Quem sabe que sua vida está nas mãos de Deus aprende a atravessar as tempestades sem se perder, e aprende também a lidar com vitórias sem se ensoberbecer. A eternidade se torna não apenas destino, mas direção, como uma bússola que orienta cada escolha. É por isso que os primeiros discípulos podiam enfrentar perseguições sem renunciar à fé, porque sabiam que mesmo a morte não tinha palavra final. A vida que aponta para a eternidade também redefine o que significa sucesso. O mundo mede conquistas pelo acúmulo de bens, pela fama ou pelo poder, mas a Escritura aponta para outro padrão. Jesus disse que o maior é aquele que serve, invertendo a lógica humana. Assim, o verdadeiro sucesso não está enquanto se tem, mas enquanto se doa. Quem vive com essa consciência aprende a ver o valor de atos que o mundo ignora. Um copo de água oferecido em nome de Cristo, um tempo dedicado a ouvir alguém aflito, uma decisão de perdoar em vez de revidar, tudo isso tem peso eterno. Essas atitudes, muitas vezes invisíveis para os homens, são registradas diante de Deus. Isso dá sentido à vida, porque mostra que nada é perdido, cada gesto feito em amor se torna parte de uma história maior. Essa é uma notícia poderosa em um tempo de tanta busca por relevância instantânea. Enquanto muitos correm atrás de reconhecimento passageiro, o discípulo de Cristo é chamado a viver para o eterno. Outro ponto essencial é que a esperança da eternidade não nos afasta das responsabilidades atuais, pelo contrário, nos dá mais motivos para agir. Pedro escreveu que devemos viver em santidade e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Essa linguagem mostra que a espera não é passiva, mas ativa, feita de escolhas concretas que refletem a fé. Cada decisão ética, cada compromisso de justiça e cada demonstração de compaixão são formas de antecipar no presente a realidade que será plena no futuro. Viver com os olhos na eternidade não é alienação, é maturidade. Quem entende que a vida não termina no túmulo aprende a enfrentar as dificuldades com coragem, e aprende também a valorizar as pequenas alegrias com gratidão. Essa visão molda um caráter resiliente, capaz de atravessar perdas e sofrimentos sem se endurecer, porque sabe que o melhor ainda está por vir. O futuro eterno ilumina o presente, e o presente se torna um ensaio daquilo que será perfeito. Ao final, a vida que aponta para a eternidade é a síntese do que significa seguir a Cristo. Não se trata apenas de sobreviver em meio às dificuldades, mas de viver de forma plena, consciente de que cada passo conta diante de Deus. É a vida que se alimenta da palavra, que dá fruto em amor e que caminha em direção à promessa final. Essa vida não é perfeita nem isenta de quedas, mas é marcada por esperança e perseverança. É o testemunho silencioso de quem mesmo entre falhas não desiste de avançar. O que realmente importa não é a perfeição imediata, mas a direção. Se a semente germinou, se o fruto está nascendo e se a eternidade é o horizonte, então a vida está no caminho certo. Esse é o chamado que ecoa desde os primeiros discípulos até hoje. O convite continua sendo o mesmo: deixar que a palavra crie raiz, que o fruto permaneça e que a esperança aponte para a eternidade. Quem aceita esse chamado não apenas encontra sentido, mas descobre que já participa de algo que nunca terá fim.